Estamos aqui nessa noite de superlua, acompanhados aqui do licântropo, a maldição de sangue, para fazer o nosso gameplay especial de superlua. Sim, aqui tem gameplay especial de superlua, uma noite muito bonita. Eu estava lá fora caminhando depois das aulas e vocês viram a introdução aí. Vamos ver então como o meu personagem, o Alonso Rivera, ele se sai ao longo dessa história. Ele é um lobisomem, um licântropo domado. Ele tenta controlar de toda forma o monstro que existe dentro dele, essa maldição, que ele realmente reconhece como uma maldição. E ele é da linhagem dos Abac-Apuk, que é aquela que veio das regiões ibéricas e que ele tem o mimetismo do lince. Então ele é muito bom em subterfúgio, combate à distância, ele pode comandar feras, agilidade do predador, ele tem garras e presas mesmo quando ele está na forma humana. E ele mora no distrito de Assistência, um distrito rural que fica na cidade de Rio Claro, próximo à usina parque de Corumbataí, e uma fazenda, a fazenda Taipuk. E essa fazenda, ela escondeu por muito tempo um objeto místico com alguns poderes, uma pedra negra, e um ritual que se completaria na noite de hoje, 14 de junho de 2022, durante o fenômeno da superlua, poderia dar aos licântropos que tivessem vontade suficiente para isso, o poder de controlar a fera durante as noites de lua cheia. E inclusive dizem as tradições referentes a esse objeto, até mesmo a capacidade de controlar a própria transformação em si, que é uma coisa que o Alonso Rivera quer muito. Ele tem um bando, mas ele é meio solitário. O restante do bando dele foi se isolar por conta da superlua, em que todos os licântropos sabem que o monstro vai despertar de uma forma ainda mais brutal do que geralmente acontece nas noites de lua cheia. Mas existe um bando rival, um bando dos Luisons, que eles são selvagens e eles consideram uma verdadeira ofensa alguém tentar controlar essa transformação. Eles ficaram sabendo, não se sabe como, mas eles estão indo até a fazenda Taipuk, a fazenda do Alonso, para não só impedir o ritual de se completar. Lembrando que o ritual ele não espalha uma aura por toda a cidade, é só quem estiver próximo, né, e tocar a pedra que terá isso. Mas mesmo assim, os Luisons não querem que isso aconteça. Eles consideram o Alonso um verdadeiro traidor e eles estão indo lá. Mas o que não foi revelado naquele texto do início é que o ritual ele já se iniciou ao longo do dia e que por conta disso a transformação ela vai se retardar um pouco. Então já anoiteceu, a lua já surgiu no céu logo nas primeiras horas, mas ainda vai demorar 4 horas por conta do efeito da pedra para eles se transformarem, que é exatamente o tempo que precisa para o ritual se completar, né? Então vamos lá, só vou fazer os últimos acertos aqui e já volto. Ou seja, a transformação, que geralmente começa às 18 horas e dura até às 6 da manhã, ela vai se retardar por 4 horas. Então o Alonso tem até às 10 horas da noite para controlar essa fúria, tentar impedir os Luisons que estão vindo na propriedade dele. Então a nossa aventura começa com o Alonso fazendo a última vistoria na fazenda. Ele está montando alguns pontos estratégicos da onde ele imagina que talvez os inimigos apareçam.
E é aquele fim de tarde bem alaranjado, um frio muito grande, a temperatura já está a menos de 12 graus. E ele sabe que agora começou, o sol se põe, as últimas cores do entardecer estão ali. E ele sabe que essa noite vai ser decisiva, talvez ele consiga amenizar a maldição dele, ou talvez ele sucumba nas mãos do bando rival. Então, do ponto de vista mecânico, eu vou rolar 3 eventos nos ermos, cada um representando 1 hora, e no final da 4ª hora, o Alonso ele tem que passar num teste de vontade, né, de espírito, aliás, espírito não, de mente, para resistir à transformação. E caso ele sobreviva a esses acontecimentos, caso ele resista nesse teste final contra a loucura, ele conseguirá atingir aquilo que ele tanto busca, mas são 4 horas até lá. Então ele acabou de chegar na cabana dele, na casa central, que é tipo uma cabana da fazenda, e ele vê a pedra negra. Foi muito difícil conseguir aquilo, exigiu anos, talvez décadas de pesquisa. Ele conseguiu, foi muito tempo para ele conseguir se inteirar totalmente do ritual. Era um ritual muito complexo, muito completo, cheio de elementos, mas ele conseguiu. Ele passou o dia, na verdade, vários dias preparando isso, e agora só resta o tempo para que o ritual se complete. E nisso vamos até os eventos nos ermos. E vamos falar o que acontece entre as 6 e 7 da noite. Então eu preciso de 2 D10, vou rolar aqui. Caiu 10. Então vamos rolar novamente para ver exatamente. E caiu 9. Você ouve barulhos sinistros vindo de uma vala abandonada. Lá dentro é possível discernir um D10 desmortos tentando fugir do local sem sucesso. Então meu personagem ele escuta barulhos e ele cavou um grande buraco lá e tem desmortos. Para quem não conhece o que são desmortos, deixa eu ler uma breve descrição aqui. Esses desmortos, na verdade, eles fazem parte do ritual. São corpos em decomposição, animados por magia e outros poderes sobrenaturais. Os desmortos seguem ordens de seus criadores ou simplesmente caçam e matam quem eles encontrarem pela frente, sem nenhuma distinção, lutando até serem destruídos por completo. Esses desmortos, na verdade, são uma das exigências do ritual. O ritual, ele demandava muitas coisas, entre elas os desmortos. Então, o Alonso, ele passou muito tempo em conversa nos círculos ocultistas da região. É uma região antiga, rural, com muitas histórias e muitas lendas, e tem muitas pessoas nessa região de Rio Claro, Corumbataí, Assistência, que é o distrito em que se passa, que lidam de alguma forma com coisas sobrenaturais. Então ele teve contato com vampiros, ele teve contato com bruxos, e alguns desses bruxos auxiliaram ele. Então esses desmortos, um D10, quantos foram necessários? 10. Tem uma grande vala, e depois do ritual ser completo, ele deve colocar fogo nesses desmortos, né? Até como forma de dar o descanso para eles. Então, ele fica um pouco incomodado, ele e o Alonso, com aqueles barulhos, mas ele percebe que realmente, pelo menos por enquanto, é apenas os barulhos dos desmortos que fazem parte do ritual. E nisso ele retorna para a cabana, e nisso se passou 1 hora, das 6 às 7. Agora, das 7 às 8. Vamos falar qual é o evento das 7 às 8. Caiu 10.
e caiu 10, meu Deus. Você se depara com um adversário que procura confusão contigo. Role um encontro violento na tabela 13 ou fuja com um sucesso de corpo atletismo. Ele não tem atletismo, então o meu personagem, ele escuta mais um barulho, ele sai lá fora e ele vê um vulto. Ele sai, dá uma caminhada até quase que na cerca que faz a divisa da propriedade. Não é uma fazenda grande, na verdade. E ele vê um vulto em direção a ele, ele pode tentar fugir, ou um encontro violento na tabela 13. Eu vou tentar fugir, me refugiando dentro da casa. Logicamente eu coloquei proteções nas janelas e tudo. Se eu não conseguir, eu vou por encontro violento. Então é um teste de atletismo, de corpo. Eu poderia usar a perícia atletismo, mas eu não tenho, então vai ser apenas corpo. Eu tenho corpo 3, eu vou tacar um D10, não tem nenhuma vantagem, e somado ao corpo tem que dar 10 ou mais. Rolei aqui, o resultado foi 10, tem alguma coisa errada com esse dado, né? 10 com mais 3 dá 13, então ainda tem o bônus de poder, né? Esse bônus agora, então eu consigo, né? Eu consigo voltar, eu só vejo o vulto e corro imediatamente em direção à cabana, onde eu bato a porta com tudo, fecho a trava, tem aquelas janelas com pregos e tudo mais, e é isso. Mas eu não sei, né? Eu não consegui identificar. Então eu vou fazer aqui alguns testes para ver se eu consigo identificar isso. É uma jogatina bem livre, tá bom, gente? Eu não vou ficar andando pelos terrenos da cidade nem nada. Então será que pelas frestas assim da proteção, da trava, eu consigo ver? Então primeiro eu vou ver se eu consigo realmente dar uma espiada. Provavelmente eu deixei algumas brechas ali, mas eu não sei se eu vou conseguir, se a pessoa ou essa criatura estará lá. Então vou no oráculo aqui fazer algumas perguntinhas primeiro. Deixa eu achar esse oráculo. Oráculo me lembra um desenho que meu filho assiste, que eu esqueci o nome. Miraculous. Aqui, ó. Então, né, eu pressuponho que, logicamente, ele criou essa proteção e deixou alguns lugares para ver. Nos lugares em que ele consegue espiar para fora, ele consegue ver alguma coisa se mexendo. Caiu 7. Sim, ele consegue. Então vamos fazer agora um teste de mente para ver se eu consigo identificar o que exatamente é. Então eu tenho mente 4, rolei aqui, caiu 1, 5, não consigo, ele consegue ver apenas um vulto passando. Será que ele consegue pelo menos ver se é um ou mais de um? Será que ele consegue ter essa percepção? Novamente um teste de mente. E novamente eu tirei 1. Então não, ele não saberia nem dizer se é 1 ou mais. Isso ainda estamos na segunda hora. Já passou 13 minutos aí. Bom, essas criaturas, seja lá o que for, elas tentam entrar na casa. Vamos rolar aqui. Caiu 10, sim. Uma porta começa a ser empurrada. O meu personagem, ele tem um machado. Ele não tem arma de fogo. Eu não me conformo com isso, que eu não peguei arma de fogo. Ele tem um machado. E o que ele pode fazer com isso, né? Bom, eu vou tentar reforçar, colocando algumas cadeiras, arrastando um armário, para essa porta que está sendo forçada e para todas as outras. Será que eu consigo fazer isso antes que eles consigam forçar? Deixa eu fazer um teste de corpo aqui. Vamos ver o quão rápido eu conseguiria ser nisso. Rolei aqui, caiu 6. Eu tenho corpo
3. Eu não consigo ser tão rápido quanto eu acho que eu deveria. Então eu vou perguntar para o meu oráculo se eles conseguem, de alguma forma, entrar não, né? Forçar as portas. Tem portas e janelas. Vamos lá. Primeiro eu quero ver se é a porta ou janela. Caiu 7, então é a janela. E agora eu vou rolar para ver se... Lembrando que se cair 1 a 5 é não, 6 a 10 é sim. Caiu 9. Então do nada, a janela, ela se abre. O que é que se apresenta, né? Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Vamos lá, aqueles encontros violentos. Vamos rolar os encontros violentos aqui, hein? Então, o primeiro caiu um 9. E o segundo caiu um 6. Então, 9 e 6 é... Um licântropo de seu passado volta com intenções violentas. É o líder do outro bando. Um líder Luizon. E quem seria? É do meu passado. Quem seria? Nós chegamos juntos aqui na cidade, tínhamos alguns laços de amizade, mas com o tempo, ele sabendo das minhas buscas, né, e ele pensava o contrário, ele se rendeu à fera interior, na verdade. Então, ele é o Robson. O Robson Andrade, né, que chegou junto, é um cara muito forte. Então, né, ele entra aqui com intenções violentas. Então, logicamente, ele me ataca. Não vou nem perguntar se ele de repente está interessado na pedra ou uma coisa, porque se ele vem com intenção violenta, ele vem logo para cima de mim. Eu posso tentar fugir de alguma forma, porque tem essa aura que está em volta da fazenda. Então ele também não está na forma de licântropo. A transformação foi retardada por algumas horas, então talvez ele seja confuso, ele não sabe por que ele ainda não se transformou. Vou aproveitar dessa confusão aí. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, dar uma repassada nas regras de combate. Só fazer uma pausa. O Alonso então percebe que o Robson está muito irritado, muito furioso, muito violento, mas ainda assim confuso por causa que a transformação não se realizou. Então eles aproveitam esse momento de hesitação, que ele percebe que está sendo constante aí, e ele vai atacar. Vamos lá, vamos rolar corpo, né? Vamos rolar corpo aqui. E vou atacar com o machado. O machado ele tem o dano de corpo mais 3. Vamos rolar aqui e... Caiu... Ih, não rolou. Não rolou, tirei 1, 4. O cara consegue se desviar, né? E nisso ele me ataca. A reação dele é atacar, causando... Eu estou pegando aqui os valores mínimos, né? 4 de dano. Eu tenho saúde 8. Eu perco metade dos meus pontos de vida. Meus pontos de saúde, 4. Né? E logo passa para o próximo turno, onde eu recupero um ponto de saúde. Não, se bem que... sim. E eu vou atacar novamente. Vamos lá, com o machado. Agora eu rolo um 9. Um 9 com 3 dá 12. Eu tenho um bônus de poder de 2. Eu causo 6 de dano. Com mais 2 do bônus de poder, eu causo 8. E eu estou usando a saúde mínima. Né? Que o meu adversário estava com 8. Deixa eu ver aqui.
Estou vendo aqui, desmortos. Com 8, exatamente. Então, eu dou um golpe muito certeiro, que realmente causa ferimentos bem graves. E realmente 0. Ele fica desacordado. Então, nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pessoa que está desacordada e vou levar até o local em que estão os desmortos e vou jogar ele lá dentro dessa vala com os desmortos. Deixa eu só ver se tem algum tipo de reação. Ele está desacordado, então, né, supõe-se que eu tomei as providências necessárias. Olha só. E quando ele taca lá, os desmortos fazem um barulho bem assustador com isso. E assim foi a minha 2ª hora da noite, né, enfrentando um desafeto do passado. Né? E nisso eu recupero mais 1 ponto de saúde. E agora eu estou com 6. E vamos rolar a 3ª hora, a última hora, porque depois vem o teste de mente. Então vamos nos ermos. Caiu 9. 1. Vamos ver o que rola. Você se depara com um adversário atacando um humano normal. Role um encontro violento. Na tabela 13. Você não é o alvo e escolha o que fazer. Interessante. Então, nesse momento, quando eu volto, eu escuto alguém gritando lá fora. É uma mulher gritando. Eu reconheço essa voz. Será que eu conheço? Vamos rolar aqui. Bom, vou perguntar por oráculo. Eu reconheço essa voz? Caiu 5, não. Eu não reconheço. Né? Está gritando também, pode até ser reconhecido, mas são gritos. E ela está sendo atacada. Eu consigo ver pelas frestas da proteção. Afinal, uma das janelas já era. Eu estava começando a bater novamente para fazer a proteção. Então vamos rolar lá no Encontros Violentos, mas eu não sou o alvo, é essa mulher. Então, Encontros Violentos. 4. 7. Ó, 1d10, mínimo de 3 fantasmas te atormentam desde que você chegou nesse lugar. Então, é uma fazenda que tem várias histórias sinistras, né? Fantasmas e presenças sobrenaturais, né? Mas acho que pela minha própria natureza sobrenatural, eu não tenho sido alvo e essa pessoa simplesmente atravessou uma mulher. Deixa eu ver aqui nos adversários, se fala um pouquinho dos fantasmas. Aqui, ó. Fantasmas. Não são fantasmas ancestrais. Vamos ver quantos são. Né? 1d10, mínimo de 3. Então eu consigo identificar 4 espectros ali. São espíritos que deixaram situações pendentes em vida ou sofreram mortes violentas. Retornam com anseio de tomar dos vivos o que não tem mais. Todo mundo sabe que essas regiões aqui de Rio Claro e Piracicaba tinham várias fazendas com escravos, isso é verdade. Inclusive tinham quilombos, e um dos quilombos que tinham aqui, ele foi desbaratado numa operação militar que matou muita gente. Os fantasmas ancestrais estão longe de serem simples espíritos, mas aí não são só fantasmas que têm situações pendentes em vida. Deixa eu dar uma olhadinha. Não adoecem, não sentem privações de nenhum tipo que afeta o mortal. Eles conseguem atravessar livremente objetos sólidos. O Alonso, ele é um cara bem prático, né? Ele tem uma boa índole, mas
ao mesmo tempo, ele está mais preocupado com o ritual do que com isso. Ele lamenta que essa pessoa tenha sido de alguma forma conduzida até lá. Ele não saberia dizer o que uma mulher está fazendo 9 horas da noite, margeando a fazenda. Na verdade foi na estrada que passa ali, talvez seja de alguma fazenda vizinha e tudo mais, mas o Alonso, em um gesto de egoísmo, ele decide ignorar. E nisso passa-se essa terceira hora, e agora ele sabe que o ritual vai se completar. A lua está bem no centro do céu nesse momento, e parece que ela até brilha mais, e a pedra negra começa a emitir uma radiação fria que lembra a prata. E agora é o momento do teste. Pode ser que ele tenha feito tudo isso simplesmente para não conseguir passar. Que teste que ele vai fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui. É um teste de mente que ele vai fazer. Ele vai fazer um teste de mente. E, dependendo do valor, eu posso gastar 1 ponto de vontade para rerolar. Então é isso, né? Ele começa a sentir aquela transformação, afinal o efeito do retardamento da transformação, ele sente que começa a passar, mas ele sabe que se ele resistir a essa transformação e de posse dessa pedra negra de origem desconhecida, ele vai ser capaz de resistir todas as noites de lua cheia. Mente, o que ele tem aqui de perícias? Nada que vai ajudar ele, combate à distância, subterfúgio. Eu acabei não usando nenhum dos meus mimetismos, né? Agilidade de predador, eu poderia ter usado isso. Garras e presas, não queria. Comandar feras, de repente. Eu poderia ter usado agora com a mulher, né? Sacanagem. Vem que não ia adiantar muito também, não. Talvez, né? Dei mancada. Eu poderia ter mandado algum bicho lá e talvez afugentasse esses fantasmas. Eu duvido muito, mas é uma coisa que passa pela cabeça do Alonso e pesa um pouquinho. Então ele vai fazer um teste de mente ou espírito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ler a descrição de mente e de espírito. Aparência, espírito, inteligência, raciocínio, determinação. É a mente, logicamente. Então ele tem mente 4, vou rolar aqui, é o teste da aventura. Se ele passar, ele resiste à transformação. E de posse dessa pedra, ele conseguirá atenuar muito a transformação. Que o pior da transformação são nas noites de lua cheia. Mas ele sabe que se ele não conseguir, provavelmente vai ter um efeito contrário. Vai ficar ainda mais difícil para ele resistir. Objetos místicos de procedência desconhecida, eles são complicados de se controlar. Então, mente 4, vamos fazer essa rolagem maravilhosa. E caiu 1. Então, o Alonso ele tenta controlar, mas ele sente o corpo dele mudando. A lua está bem em cima, até o brilho das coisas em volta ele não consegue. Ele vai gastar 1 ponto de vontade, né? Por teste, 1 ponto de vontade para testar novamente. E agora é o tudo ou nada. Vamos ver se tem alguma desvantagem por estar fazendo isso. Olha, eu tenho que assumir esse novo valor, mesmo que for inferior, né? Não tem como ser inferior, é 1. Ele sente que ele está perdendo a luta contra essa transformação, mas ele vai tentar um último esforço. E caiu 2. Infelizmente, por mais que ele faça força, ele vê o brilho da lua em volta, ele sente o corpo dele se transformar, o rosto e tudo, aquela transformação bem um lobisomem americano em Londres, e
Infelizmente, o Alonso não conseguiu reter a transformação. A partir de agora, o tempo do ritual passou, a pedra ela perde os poderes e o Alonso sai arrebentando a porta da cabana, da casa, da fazenda, procurando uma vítima. E assim termina a nossa aventura com o Alonso totalmente sem controle, uma máquina de destruição no distrito de assistência, uivando para a lua, e naquela noite haverá banho de sangue.